Sejam bem-vindos, Carton Maluquinhos, Carton Doidinhos, eu sou o Patinhas e a gente vai estar fazendo um resumo da rodada 37. Como que funciona o resumo se você está chegando pela primeira vez? Se está chegando, já curte, já se inscreve, não perde tempo. No resumo, a gente vai olhar o mapa dos confrontos das 4 posições, a gente não vai estar olhando o goleiro e a gente vai estar olhando os macroindicadores nessas 4 posições. Patinhas, não entendi. Primeiro, calma, se você ficou com muita dúvida, confere aqui no link na descrição que leva para o nosso episódio de matemática, a gente cobre exatamente toda a matemática por trás desses indicadores. Isso daqui é pra gente dar um norte. A gente dá um norte. Que isso, hein, cara? A gente só quer entender quais os times que a gente tem que se questionar, tem que olhar as opções com calma e quais os times que a gente já pode descartar para não onerar, a gente não analisar muita coisa. Tranquilo? Já olhando de cara os laterais, a gente vai ter o Corinthians com um dos melhores confrontos, lembrando que o Corinthians vai estar encarando o Vasco numa fase tremenda, e aqui é aquele ponto, né? Geralmente quando as pessoas analisam o confronto, elas gostam de olhar motivações. Aqui no Cartologia a gente olha muito que esses times acabaram rendendo nas últimas rodadas. Se você vai falar que o Vasco vai entrar com muita vontade, os caras vão se dedicar mais, beleza, prerrogativa sua e isso é até legal, são análises diferentes, mais sentimentais. Aqui a gente vai estar olhando os dados, e dados e fatos, cara, atacantes que encaram o Vasco fora de casa costumam fazer na média 5,5 pontos e muitas vezes com o Vasco conseguindo fazer gol. Por isso, aqui a gente acaba tendo uma dimensão maior para colocar Fábio Santos e Fagner. Dois outros times que talvez não estivessem no seu radar seriam Fortaleza e o Sport, tá? O Galo, que já vem decepcionando muito, tanto dentro quanto fora de casa, é potencializado, atuando bem pior ainda fora de casa. Então, por isso que o Patrick vai ser um dos nomes que a gente vai estar trazendo para uma análise um pouco mais detalhada. Fora isso, a gente vai ver um embolorado ali na Zona Azul. Isso acontece também porque não tem tantos laterais de empenho. Ao contrário, tem os nomes clássicos quando a gente fala do Fluminense, do Palmeiras atuando lá em cima. Aliás, o Vina vai ser uma excelente opção nessa rodada. O Palmeiras dá com uma média de 8 pontos por jogo para os seus laterais. Claro que nessa última teve o Marcos Rocha, naquela despontada, mas o Palmeiras em casa tem uma tradicionalidade muito forte aí das suas laterais. O São Paulo, que eu acho que pode ser o time aí do coração de todo mundo nessa rodada, vai estar enterrado na zona azul ali, porque o São Paulo tem tido péssimos resultados atuando fora de casa. Isso vai ver uma média recente de 2 pontos para os laterais são paulinos aí, apesar de estar encarando um time que mesmo dentro de casa cede na média 4 pontos para cada lateral. Se a gente olhar o meio campo, você já vai ver que o Tricolor Paulista está numa outra história e ele vai estar atuando assim numa zona verde, tá? Qual que é o problema? No passado nós já tivemos grandes nomes finalizadores do São Paulo. A gente já teve o Gabriel Sara, a gente já... Acabou, exato. Então a gente não tinha muito. Fato é que sem o Gabriel Sara, para quem que a gente vai olhar agora? Daniel Alves, horrível. O Tietê, complicado. Então assim... a gente vai ter que navegar por outras águas ou talvez, cara, abandonar, que apesar da gente ter oportunidades para o meio campo São Paulino, traduzir em oportunidades ofensivas. E a gente rebate isso quando a gente olhar atacante. De resto, a gente já vai ver agora times que têm meios campos com alguns nomes de referência, tais como o Corinthians, que tem oportunidades muito fortes de finalização, e a gente vai estar cobrindo isso no final do vídeo, e o Bragantino, especialmente no ponto do desarme aqui. Então, mais uma vez, Otero e Raul vão estar nos nossos nomes. Qual que é a pegada? O grande jogo, a final antecipada do campeonato, que vai ser feito por Flamengo Internacional, tem um confronto de meio campo complicado. Como são times que têm transições muito fortes, tem um meio campo bom, eles acabam se marcando muito bem. E aí você vai ver os dois times hoje numa zona amarela, significando que são meio campos acima da média do campeonato, mas estando num confronto abaixo da média da pontuação cedida. Qual que é o nome daqui que talvez fique na forma mais receosa da gente escalar? O Ceará vai estar indo até o Couto Pereira encarar o Curitiba. E recentemente o Curitiba tem sido um monstro com relação aos meios-campistas adversários. Contudo, o Vina, fora de casa, mantém acima dos 80% dos jogos com mais de 5 pontos. Por isso, assim, a gente vai olhar Raul, a gente vai olhar Otero, mas a unanimidade que é o Vina em si, fica bem complicado da gente questionar. Outros nomes que talvez fiquem aí na sua mente seriam oportunidades no meio-campo do Internacional ou no meio-campo do Flamengo. E eu sou obrigado a dizer que o Internacional tem mais oportunidades do que o Flamengo, especialmente com o Inter atuando fora de casa. Mas é um jogo muito imprevisível. De fato, a análise sentimentalista aqui vale muito. Com relação à zagueira, você vai ver que o mapa ele fica um pouco mais distribuído, porque zagueiro é tudo uma bosta. Então é difícil um time se destacar mais do que outro.
Contudo, ainda assim, você vai ver na Zona Verde o Palmeiras motivado muito pelos SGs nos últimos jogos, então assim, não são tantas pontuações provocadas, são mais pontuações obtidas, mas eu gostaria de destacar muito a oportunidade do Goiás. O Goiás que vai estar encarando o Bragantino que cede muito desarme acima da média do campeonato e oportunidades de finalização. A bola parada do Bragantino tem sido uma dificuldade muito forte, apesar do nosso menino Léo Ortiz com Covid. Estimamos as melhoras do Cartologia aí. Outros nomes diferentes seriam da zaga do Corinthians ou a zaga do Fortaleza. O Bahia que tem tido dificuldade em fazer gols fora de casa e o Fortaleza que está tentando sustentar na Série A aí. Também trazem bons nomes como Paulão e o nosso menino David Duarte. Mas eu quero SG. Cara, SG é muito complicado. A gente recebe pedidos o tempo todo das pessoas pedindo análises estatísticas do Cartologia para SG. E essa é para a próxima rodada, mas pelo momento a gente já está buscando jogadores que consigam fazer bons desarmes, sofrer falta e algumas finalizações. Com relação ao ataque, assim, é óbvio que tá todo mundo indo no São Paulo. O São Paulo vai estar encarando o já falecido Botafogo e ele tá assim como o segundo melhor time da rodada no quesito de pontuação cedida pelo adversário. Mas o Corinthians tem uma oportunidade bizarra. O Vasco tem sido saco de pancada de todo mundo, tal como o Botafogo, e o Corinthians tem tido um ataque de muita excelência. Nosso menino Mosquitão e o Léo Natel têm trazido boas pontuações. Vindo em seguida, cara, vem o Botafogo, que você fala, mas calma, Patinhas, é o Botafogo. Fato é, cara, que o São Paulo tomou gol de todos os atacantes mandantes. Todos. Com exceção de quando jogou contra o Corinthians lá na Arena Química. Só que, cara, se o São Paulo tomou de todos, abre margem pra gente pensar no atacante do Botafogo. Mas, tendo em vistas as unanimidades, aqui a gente vai estar evitando um jogador do Botafogo. Logo em seguida vem o Palmeiras, que também tem um confronto muito favorável. Vale apontar que no momento que a gente está gravando ainda falta o Palmeiras jogar com o São Paulo, falta o Palmeiras jogar contra o Curitiba. E o fato é, cara, que essa sequência de jogos aí torna um pouco imprevisível a obtenção de peças do Palmeiras. Vamos analisar, a gente vai nomear que se fosse a gente escolheria esse, mas fica aqui o ponto de ressalva que é bem difícil acertar. Obviamente que se o Marinho jogar a gente vai estar colocando, isso não é nenhum ponto. Marinho dentro de casa é um monstro e a gente vai estar acessando ele, obviamente, mas válido apontar que nas nossas dicas mais seguras, mas que não tem confrontos tão fáceis, se destacam novamente aqui o nosso menino Claudinho e o Grêmio, tá? O Grêmio que tá tentando namorar ali uma zona verde, o Grêmio que vai estar enfrentando o Atlético Paranaense dentro de casa. A gente só vai ter que ver se favorece mais o perfil de um jogador mais incisivo, finalizador, ou aquele perfil do ponta, e a gente vai tentar acessar o PP ou não. Nossos macro indicadores. Patinhas, parece carnaval isso aqui, tem muita cor. Fato é, cara, que aqui a gente analisa grandes indicadores do jogo. Aqui a gente analisa passe, posse de bola, escanteio, vitória em dividida de jogo aéreo, vitória em dividida de jogo rasteiro. A gente analisa tudo, sempre com muito critério que a Cartologia tá buscando. Tá curtindo? Já se inscreve aí, pô. Já se inscreve. Tô te falando que o bagulho é diferenciado aqui. E você não precisa pagar R$59 pra ver alguém ficar falando, eu acho. Fato é, cara, que se a gente olhar do ponto de vista de finalização, o primeiro gráfico ali da direita, ele é o gráfico que mostra a porcentagem de finalizações que são no gol. E aqui eu quero que você segmenta sua mente para 2 pontos. O gráfico mais da direita ali, que é o quadradinho que você já está reconhecendo que é o mapa do confronto, mostra quais times que têm as melhores porcentagens de finalização em gol e vão estar jogando contra equipes que tomam muitas bolas no gol, certo? E aqui o destaque novamente para Santos e São Paulo, que tem uma das melhores oportunidades em razão de finalização. O gráfico da esquerda mostra ali quanto que o time tem de porcentagem de finalização versus qual que é a pontuação que os laterais ganham. Patinhas, confuso, não é confuso. Qual que eu tô buscando aqui? Eu quero encontrar times que tenham laterais que de fato ganham muitos pontos por finalização. Que não é o lateral desarmador, não é o lateral garçom, é o lateral porradeiro que chega dando chute pro gol. E aqui quais são os grandes destaques? A gente vai ter o Fluminense atuando aqui na ponta da nossa parábola, mas o Sport também bem acima da média do campeonato. Isso vem muito da participação do Patrick. Lembrando que o Sport vai estar encarando um time que cede na média 38% das finalizações sendo completadas no gol, apesar das laterais do Sport não está conseguindo converter tanto dessa pontuação. O gráfico de baixo traz a quantidade de passes, e o que eu quero destacar aqui é o perigo extremo que a gente vai ter com o Atlético Mineiro. Quem colocou a Arana nessa última rodada viu 30 passes incompletos, um horror, menos 3 pontos simples por falhas técnicas. E o fato é, cara, que na medida que a gente aumenta a quantidade de passes no jogo, pior são as pontuações obtidas pelos laterais do Galo, especialmente jogando fora de casa. E a gente está projetando mais de 500 passes a serem trocados pelo time do Galo atuando fora de casa. Por isso, muito cuidado se a gente for tentar atuar no Arana aqui, a gente vai ter que estar
capitalizando muito forte, a gente vai ter que ver com muita calma quais são as oportunidades de assistência nesse jogo. Então aqui, esse gráfico de baixo é a atenção a ser chamada para o glorioso Atlético Mineiro. Já zagueiro, a gente vai estar olhando vitória no jogo aéreo e escanteio. Caraca, que indicador legal. Exato. Exclusividade de cartologia. Fato é, cara, que em questão de vitória de jogo aéreo, mais uma vez eu gosto de salientar o Goiás. O Goiás vai estar jogando contra um time que na média cede 16, perde 16 divididas na bola aérea, e o Goiás tem convertido cerca de 18 dessas divididas na bola aérea para tá acima do dobro da média do campeonato em pontuações trazidas para os seus zagueiros. O que significa isso? Que os zagueiros do Goiás estão conseguindo converter as bolas que sobram em oportunidades de contra-ataque e também finalizações no gol. Do ponto de vista de escanteio, aqui eu quero salientar o Bragantino, tá? O Bragantino a gente vai estar estimando uma média de 7 escanteios para essa rodada. E aí você fala, Patinhas, mas o Léo Ortiz não vai jogar, qual seria um outro nome? Não sei se esse liga era tudo isso. Cara, ele fez muito desarme, então segura aí. Mas 2, eu quero dizer que se a gente tem uma oportunidade muito forte de escanteio, aumenta a chance de bola parada, e o Claudinho é um dos batedores. Então aqui não só pelo lado da finalização que a gente cobriu bastante, mas também da oportunidade de bola parada. Já o meio-campo eu vou estar cobrindo finalizações e acurácia em cruzamentos. Isso ajuda muito quando a gente quer achar ou aquele meio-campo que recebe muito cruzamento e faz o gol, ou aqueles garçons. Olhando as finalizações na parte de cima, o que é legal destacar, tá? Você vai ver nitidamente segmentado na parte superior do gráfico os times que têm as maiores tradições no seu meio-campo. Então você vai ver um Ceará, um Internacional, um Flamengo, que concentram aqueles melhores meio-campistas finalizadores, e na parte de baixo você vai ver aqueles times que não tem tantos meio-campistas que finalizam. É o caso do Bragantino, que tem um meio-campo muito mais desarmador do que finalizador, e o caso do Botafogo, que não tem nenhum meio-campo profissional. Mas o fato é que, se a gente olhar, eu quero salientar o Corinthians, tá? O Corinthians está com uma expectativa de cerca de 17 finalizações nesse jogo, e o Corinthians tem conseguido converter bem na média do esperado aí do campeonato para a quantidade de finalizações e quantos pontos ele traz para o meio campo. Já do ponto de vista de garçons, e aqui não tem nem o que falar, é o Ceará. O Ceará, você vai ver aqui namorando uma zona verde com relação à quantidade de porcentagem de cruzamentos bem executados e pontuações convertidas para o meio campo, e tá na zona verde aqui dessa porcentagem. Fato é que a gente está projetando que o Ceará consiga converter cerca de 30% dos seus cruzamentos em cruzamentos bem efetuados, ou seja, a bola cruzar e bater na cabeça de alguém do Ceará, e isso é um bom ponto para Fernando Sobral, que costuma levantar muito essa bola aérea, e o nosso menino Vina costuma ser o destinatário dessas bolas aéreas aí. Já o ataque, a gente vai estar cobrindo posse de bola e finalização. Finalização de novo? Sim, mas é porque eu quero cobrir um ponto bem rápido com relação ao Bragantino. Fato é que posse de bola, eu quero cobrir aqui os times que conseguem trabalhar bem e times que são ineficientes com a bola no pé. E aqui vem o destaque para Flamengo e Atlético Mineiro. Você vai ver o Flamengo e Atlético Mineiro hoje com mais de 60% da posse da bola, mas convertendo bem pouco em pontuações para os seus atacantes. Isso vem do fato, cara, deles estarem tendo de fato faltando aquela genialidade, falando aquela malemolência, coisa que outros times, tal como o Fortaleza com seu menino David, ou o Bragantino com o menino Claudinho, tem conseguido converter essa posse de bola em algo mais útil. Por isso, mais uma vez, a ressalva contra escalações do Atlético Mineiro aqui, dado que o Atlético está sendo projetado para ter mais de 50% da posse de bola. Outro ponto que eu quero destacar, e aqui é cobrindo mais um pouco do brasileiro como um todo, você vai ver que o Flamengo e o Internacional estão sendo projeções bem distintas aí com relação à natureza do jogo, tá? O Flamengo a gente está projetando cerca de 50% da posse da bola, só que o Inter abaixo de 40%. É assim que o Inter tem se comportado jogando fora de casa, só que o Flamengo é o time com mais pressão aqui. Se você pensar, ele precisa buscar o resultado, o empate basicamente colocaria o Flamengo em péssimos lençóis. Já o Internacional consegue até imaginar um futuro mesmo empatando o jogo. Por isso, a gente vai estar imaginando que o Inter tem uma posse de bola bem menor, só que é válido apontar que mesmo com essa posse de bola menor, ele tem convertido boas pontuações, o que significa que é um ataque que precisa de pouco tempo com a bola para conseguir fazer gol. Já do ponto de vista de finalização, e aqui é bem rápido, eu só queria cobrir o Bragantino, tá? O Bragantino, a gente está esperando mais de 14 finalizações nesse jogo, e é um time que com essa média de finalizações tem trazido mais de 18 pontos para o seu ataque como um todo. Pensando que ele joga na média com 3 atacantes, são 6 pontos para cada atacante, só com essa média de finalizações, vale muito a pena. O Corinthians, apesar de estar na zona verde, não tem trazido tanta efetividade nessas finalizações aí, por isso um ponto de atenção. Você gostou? Então, por favor, curte, isso ajuda demais a gente, compartilha com seus amigos, manda no grupo do futebol. É assim que o Cartologia vai crescer cada vez mais, e a gente vai continuar com a nossa natureza de analisar os dados com cuidado, trazer visualizações legais e gerar boas recomendações. Por isso, se você também curtiu toda essa apresentação aqui, entra no nosso Telegram.
no nosso Telegram, a gente traz todas as nossas análises 100% grátis, só um PDF, é baixar e curtir. E trazendo também como nós fomos na rodada passada. Patinhas, na hora de escalar o Shailon, todo mundo escala. Fato é, cara, que o Shailon mandou bem, 7.8, foi muito acima do que a gente imaginava, tá? Quais são os destaques aqui? Eu trouxe ali as médias em cada um dos segmentos do nosso time, tá? Então eu trouxe defesa como um todo, trouxe meio campo, trouxe ataque. O ataque, mandamos muito bem. Diego Souza cumpriu o que a gente imaginava de São Paulo tomar gol de atacante jogando fora de casa. Marinho, como sempre. Vinícius trazendo boas pontuações, atuando como um ponta, mas Fernandão acabou mandando bem como um todo. Fato é que o Botafogo toma gol do mundo. Já no meio campo, a gente teve um bom jogo do Shailon, cumprindo o que a gente imaginava de assistências deles, e Raul com seus desarmes, seus 3.6 pontos, pra eu não me estressar, pra ficar tudo tranquilo. E Johan, decepção horrenda, ainda me custou cartoleta. Já a defesa foi onde a gente errou com muita liberdade, muito mais que a gente deveria. Menino Nathanael fez pouquíssimo no jogo. Fábio Sanches, mesmo com SG, não conseguiu passar de 5 pontos. Júnior Alonso fez 2 desarmes, então vou dar nota 3 pra ele, tranquilo. Já o Guilherme Arana, mesmo com SG, mesmo com assistência, 3.1, mas uma dificuldade do Arana em conseguir conter os scouts negativos. E o Jean, nossa maior decepção, acabou quebrando todos os nossos indicadores de DDs. Mas é o que acontece, Cartola é cheio disso. Se você curtiu, por favor, se inscreve no canal aqui, deixa o seu like, comenta quais são os jogos, quem você está pensando em colocar nessa rodada. Curte o nosso Instagram, @cartologiafc, e confere o nosso Telegram, onde a gente vai divulgar tudo 100% grátis. Então, como sempre, e mais uma vez, vai Cartolinha!